Olá, amigos. Revolução Espírita, mais uma vez com vocês. Estamos aqui muito contentes e o tema de hoje é bem interessante. Você sabe que a gente retira o tema dos estudos feitos pelo Paulo Henrique Figueiredo, esta pesquisa que resultou no livro Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. E hoje nós gostaríamos que ele nos dissesse como fazia Kardec ao sair da sua casa para chegar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele ia a pé? Ele ia de ônibus? Ele ia de carruagem? Como é que Kardec fazia isto? O telespectador que está te ouvindo pode pensar que você está fazendo uma brincadeira, né? Com relação ao ônibus. Mais ou menos. Mas o ônibus existia na época de Kardec. Haviam, como a gente tem hoje as linhas de ônibus, né, também ocorriam na época. A diferença é que o ônibus, apesar de ser parecido com os de hoje, aquelas duas fileiras de pessoas, né, ele era conduzido por cavalos. Não era bonde, não? Não, era ônibus mesmo, né? Chamava ônibus? Chamava ônibus, Omnibus. Ônibus, né? Seria ônibus na grafia da época. Isso. E você tinha as linhas, como tem hoje. Tinha, em Paris, por exemplo, tinha a linha A, B, C, D, E. Porque Paris era uma cidade muito progressista, apesar de estar com uma situação política sempre de alternância, né? Exatamente. Então, a verdade, a questão é assim, para a gente ambientar o contexto do trabalho de Kardec, né? Ele publicou o primeiro livro dele, que foi o Livro dos Espíritos, numa edição menor. Tinha só 500 e tantas perguntas, em 57. Isso. Nessa época, ele trabalhava no Espiritismo na sua casa, que era na região central ali de Paris. Uhum. Depois ele se mudou para um lugar que chama-se Vila de Cego. Uhum. Essa vila, ele morou lá muito tempo. Até depois, mais à frente, quando ele tinha dono daquela região, ele tinha a intenção de transformar ali num lugar para cuidar de idosos. Sim. Né? Essa vila, né? Hoje ela já não existe mais. A gente escreve S-E-G-U-R. Isso. Segur. Essa região hoje em Paris, ela já está com prédios, já foi construída a rua no lugar, toda aquela estrutura que tinha na época não existe mais, foi alterada. E ela fica para cá do Rio Sena. Uhum. Para cá do Rio Sena, você entendeu? Isso. Então, esse bairro onde ele morava, ele tinha que atravessar o Rio Sena, Sim. passar perto do que são hoje lugares, monumentos, lugares famosos, turísticos, né? Como a Tulherias, que eram os jardins. Sim, tinha o Palácio, tinha a Praça Vendôme. Uhum. Né? Esses locais eram passagens, você atravessava o rio, escolhia por onde você ia atravessar o rio, uhum. Né? E depois você seguia um caminho até o centro. Porque hoje a gente vê nos mapas, ou por quem já esteve em Paris, que existem, como em todo o Rio, pontes, né? Exatamente. E são caminhos que vão dar em locais diferentes da cidade. Então, segundo a própria descrição dele, raramente ele fazia viagens. Né? E ele, na época, quem tinha dinheiro, tinha as próprias carruagens. Então, você mantinha na sua casa um cocheiro, que seria aquele que conduziria depois a carruagem para você, como se fosse um motorista, vamos dizer assim. Claro. Né? E ele cuidava dos cavalos, cuidava da carruagem e tal, que ficaria na sua casa. Quem tinha posses fazia assim. E as carruagens iam das mais simples às mais caras. Né? Tinham diligências, tinham meios de transporte mais complexos. Uhum. Parecido com o que é hoje. Você precisa ter um certo investimento para tomar conta de uma coisa dessa. É claro. Né? E Kardec e a esposa, apesar de ambos terem vindo de famílias de posses, eles eram famílias de uma classe alta, tanto um quanto o outro. Né? Mas desde que eles viviam, como já dissemos, num departamento chamado AIM, faziam parte de uma elite rural de lá. Sim. Viviam numa mansão. Então é interessante saber que Kardec, tendo vivido numa mansão da família, tendo estudado com Pestalozzi numa educação de primeira linha, né? Depois que ele decidiu ir para Paris e se dedicar primeiro à educação e depois ao espiritismo, exigiu dele e da esposa uma vida de muita austeridade. Porque ele trabalhava todos os dias na pesquisa espírita, incessantemente.
Então, como que era a vida, o cotidiano de Kardec? Ele saía da sua casa, que era ali na Vila Segon, caminhava, né, atravessava a ponte por um desses caminhos que falamos e chegava ali no centro. Isso levava aproximadamente 50 minutos a 1 hora. Então, ele ia a pé. Indo a pé. Se ele pegasse um ônibus, ele chegava em meia hora, em 30 minutos. Mas, naquela época, não era muito viável porque você ficar indo e vindo. 1 hora, você voltar e ir de novo. Kardec, então, ele chegando no seu escritório, muitas vezes o volume de trabalho que ele tinha fazia com que ele ficasse de um dia para o outro. Então, ele trabalhava ali diuturnamente no escritório. Pouca gente sabe dessa dedicação, né? Ele, de 60 para frente, quando ele lançou a 2ª edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que a gente conhece hoje, Sim. com quase 1000 e tantas 1019 questões. Então, a partir dali, o volume de pessoas que ele precisava atender começou a ser muito grande. Então, de 57 a 60, ele atendia na própria casa dele. Quando ele viu que o volume começou a ficar muito grande, foi quando ele passou a alugar esse escritório no centro de Paris, Até que porque é na Passagem Santane. Ele respondia centenas de cartas, né? Isso, e vinha muitas vezes gente do estrangeiro. O que acontece? As pessoas chegavam de fora para procurá-lo e não tinha horário para chegar. Alguns chegavam de manhã, outra tarde à noite. Se ele estivesse em casa, ficaria descômodo ficar atendendo pessoas a qualquer hora que fosse, confundindo com a vida da casa dele, né? Então, o escritório passou a ser uma necessidade. Também o número de pessoas que acompanhavam as sessões começou a ser muito grande. Então, esse escritório que ele fez era um escritório para atender as pessoas, recebê-las, responder cartas, fazer as pesquisas dele, preparar os livros. E ele tinha uma outra sala grande, onde eram feitas as sessões com os médiuns. Nessa sala, ele tinha uma mesa bem grande, onde sentavam os médiuns, que era de 2 a 8, as principais pessoas que acompanhavam a pesquisa dele. Ele presidia nessa mesa, e ao lado era uma sala retangular, tinha várias janelas assim ao lado, alguns quadrinhos, né, na sala, e várias fileirinhas de cadeiras para audiência. Então, muita gente ia lá assistir. Nesse escritório, então, que ele estabeleceu, ali no centro de Paris, ele poderia fazer todas as suas atividades e receber as pessoas a hora que fosse necessário. Isso tinha um custo, né? Ele passava muito pouco tempo em casa. Então, quem procurasse Kardec em Paris ia encontrar pouco tempo em casa e quase todo o tempo dele, a partir dos anos 60 até 69, lá no escritório dele da Sociedade Parisiense. Aí, a gente gostaria de saber mais detalhes sobre a casa ou as ruas, os detalhes assim. Você pode falar isso para a gente daqui a pouco, porque vamos fazer um pequeno intervalo, por favor. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.